Bom dia a todos. Com efeito, Deus é bom para com Israel, e é por essa bondade que temos a oportunidade e o privilégio de falar com Deus. Então vamos orar. Bondoso Deus e Pai, graças te damos por esse dia, pelo privilégio e a oportunidade que temos de estarmos te louvando, reconhecendo que só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Louvado seja o teu nome por tua bondade para conosco. Nós que reconhecemos que somos indignos de tanta bondade e misericórdia, somos infinitamente gratos pelo teu cuidado, pelo teu amor. Amor incomparável, amor sem medida. E mesmo sem merecermos, o Senhor nos ama. Queremos agradecer por tantas bênçãos dispensadas a cada um de nós. Pedimos em nome de Jesus que continue nos ajudando nessa caminhada rumo à santificação. Desvia os nossos olhos de tudo que não edifica e nos ajude a guardar e viver a tua palavra. Continua, pois, Senhor, com cada um de nós, abrindo, Senhor, o nosso coração e o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, viver de modo que te agrade, para que possamos estar com os nossos corações cheios de gratidão por tão grande bondade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus em Salmo 119, do versículo 62 ao 68, nos diz: Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Exaltarei teu nome, Senhor, exaltarei acima de tudo, é soberano, amado meu. Exaltarei teu nome, Senhor, exaltarei autor da minha vida, leal amigo, sublime tu opero o teu querer e o realizar. Tua vontade é o meu maior
carregando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, pedra eleita e preciosa. Que Deus nos abençoe nesse dia, que Deus esteja nos sustentando e que nós estejamos sempre olhando para Cristo, aquela pedra que foi rejeitada, que foi humilhada, que foi desprezada pelos homens, mas pelo Senhor Deus, Deus e Pai, soberano, Criador dos céus e da terra. Jesus é o seu Filho amado, o seu Filho precioso, unigênito do Pai, aquele que veio a este mundo caído, a esse mundo com pecadores e deu a sua vida em favor da sua igreja. Que Deus nos abençoe nesse dia, que Deus nos ajude a entender a sua palavra. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor que está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, um pouquinho antes do capítulo 2, que eu li o versículo 4 agora. Capítulo 1, versículo 6, fala assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistado por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Que Deus assim abençoe a sua rica e bendita palavra. Meus queridos, quando nós ouvimos no nosso dia a dia os noticiários falando sobre tragédias, sobre confusões, sobre maldades, nós olhamos para a Bíblia e muitas vezes nós não entendemos como que a Bíblia nos orienta a termos alegria, a termos regozijo, indiferente da situação. Quando nós lemos o Salmo 33, versículo 5, fala que o Senhor ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade de Deus. Quando nós olhamos para esse versículo e para muitos outros da Bíblia, nós parece, não, mas alguma coisa não tá correta. Eu acho que eu estou sendo enganado. Por quê? Porque a terra, na verdade, está repleta de coisas ruins, de coisas que são desgraças na vida das pessoas e da sociedade. E nós procuramos entender, muitas vezes, esse versículo com a nossa mente pequena, perto da grandiosidade e da perfeição da mente do Senhor. Nós até que somos racionais, nós queremos analisar, avaliar, mas nós devemos realmente ter fé nas promessas do Senhor. Quando olhamos para a vida, o ano e o mundo e em geral, com os nossos olhos, nós também vamos olhar muitas vezes as situações difíceis da nossa vida e vamos ficar tristes e pensar que Deus não está olhando por nós. Mas é o contrário. Deus, ele é cheio de misericórdia. A terra toda está debaixo da misericórdia de Deus. E não a verdade distinta dessa, e não há outra verdade que deva ser proclamada, senão que a terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está cheia da bondade do Senhor e nós temos que crer, nós temos que confiar nisso. Quando nós olhamos para a leitura bíblica de hoje, aqui no primeiro capítulo da carta de 1 Pedro, da epístola de Pedro, nós olhamos que ao longo de toda a primeira carta, o apóstolo Pedro repetidamente enfatiza um ponto: o sofrimento estará presente na vida do cristão. O sofrimento estará presente na vida do cristão, mas ele também enfatiza que há esperança de passar a eternidade com Deus. E o Deus
maravilhoso, Deus Pai, sempre está ao nosso auxílio. E nós podemos ter certeza que nós podemos encarar essas situações de sofrimento, algumas situações de perseguição, não como se fossem pesos, mas como oportunidades de glorificar o nome do Senhor Jesus. A nossa vida, ela é uma vida que, através da soberania de Deus, Ele permite que na nossa vida, muitas vezes, nós tenhamos muitas pressões no dia a dia. E muitas vezes essas pressões do dia a dia, elas nos empurram para que nós tenhamos uma vida de uma maneira que nós façamos uma leitura humana da vida. E nessa leitura humana, os medos do passado, as influências sociais do nosso dia, elas quase que ditam uma pauta para a nossa vida. É como se nós tivéssemos que seguir regra em cima de regra, porque senão nós não vamos ser aceitos na sociedade. Mas quando a gente lê a história pelos olhos da compaixão divina, é possível ter uma visão distinta dessa visão engessada. Nós podemos perceber que em muitos cantos, muitas pessoas, muitas situações difíceis, elas estão vislumbrando da bondade de Deus. Por quê? Porque Deus está trabalhando na vida dos seus filhos a fim de completar a boa obra que um dia Ele começou na vida de cada um daqueles que são chamados por Ele. Mesmo quando nós não entendemos tudo, nós devemos confiar que Deus é fiel. Muito do que nós vemos nos tira, muitas vezes, a paz, querem nos tirar a segurança, mas afinal todas essas coisas são vistas através dos nossos olhos físicos e os nossos olhos físicos não têm como enxergar muitas vezes o sobrenatural de Deus. Partindo desse princípio, nós devemos sempre confiar que as promessas de Deus e a sua eterna bondade, o seu cuidado, o seu amor, a sua fidelidade são verdadeiros, são presentes na nossa vida como são presentes na vida dos outros cristãos pela terra. E nós devemos sempre olhar para todas essas situações da nossa vida com os olhos da fé. Durante as turbulências que nós passamos na nossa caminhada, nós devemos olhar para a rocha, para aquela pedra que foi rejeitada, para aquela pedra que foi desprezada, que é Cristo Jesus. E nós devemos entender que o restante é passageiro, é efêmero, é transitório, mas Deus permanece e o que Ele realiza em nós e também aquilo que Ele realiza por nós vai permanecer. Por isso, nós devemos sempre insistir e nós devemos sempre buscar encorajamento nas palavras do apóstolo e não só nesse trecho, mas em toda a sua carta, que fala para aqueles cristãos do primeiro século lá, que estavam na dispersão, aqueles que estavam fugindo, aqueles que eram forasteiros em várias regiões do mundo naquele tempo. Nós devemos nos encorajar uns aos outros, nós devemos nos encorajar com a palavra do Senhor, porque mesmo sem muitas vezes a gente sentir ou ver com os olhos a Jesus na nossa frente, nós devemos ter confiança que espiritualmente Ele está do nosso lado, Ele nos ama e nós devemos sempre estar alegres porque nós temos Jesus na nossa vida. Nós não estamos largados a esse mundo à nossa própria sorte. Nós devemos nos alegrar porque no fim a esperança de estarmos com Jesus na eternidade, ela vai nos dar força para enfrentar as tribulações, as dificuldades no nosso dia a dia sem nos causar decepção. Ver a bondade do Senhor em meio aos problemas da nossa vida é viver com fé nele. E é essa fé que nós devemos
ter no nosso dia a dia que vai agradar ao Senhor. Nós não devemos andar desiludidos como se Deus tivesse nos abandonado, como se Deus estivesse aquém de nos ajudar nas situações mais complexas, mais difíceis. Talvez nós não recebamos todas as respostas como a gente gostaria que fosse, mas Deus tem propósito para toda e qualquer situação na nossa vida, inclusive os sofrimentos, inclusive as dificuldades, as pressões do nosso dia a dia. Mas nós não devemos fazer uma leitura meramente humana da nossa vida, porque senão os medos, o próprio passado e as influências sociais do nosso dia a dia vão nos sufocar e vão nos afastar do Senhor. Permanecemos firmes. Esse é o objetivo, permanecermos fiéis ao Senhor, independente de qualquer que seja a situação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos sustente a cada dia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, tu és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da tua bondade, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo
És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Deus eterno, ouvimos a Tua palavra, palavra que nos consola e nos vivifica. Que ela seja alento, alimento para suprir toda e qualquer situação, seja qual for a natureza. Se com todos os ouvintes, fortalecendo na fé, dando esperança e confiança em Ti. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.